Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol, com você? Tudo bem. Acompanhamos esse fim de semana lá na Suíça a Cúpula da Paz, que era justamente um encontro voltado para as negociações para o fim desse conflito em território ucraniano. Foi uma cúpula que terminou sem consenso. Tivemos México, Índia, Arábia Saudita, África do Sul e Emirados Árabes Unidos que não assinaram o documento, portanto não teve um consenso em torno de um documento final desse encontro lá na Suíça. E aí, Volodymyr Zelensky também aproveitou aquela oportunidade e fez algumas críticas a dois países especificamente, a China e ao Brasil. Você, Theo, conversou com a vice-ministra de Relações Exteriores da Ucrânia, que também trouxe declarações que vão no mesmo sentido do que manifestou Volodymyr Zelensky. Exato, Carol. O que a Ucrânia cobra do Brasil é um envolvimento maior nas negociações pela paz, ou seja, para que se chegue a um consenso entre a Rússia e a Ucrânia para que a guerra termine. Já são mais de 2 anos e meio de guerra. A Rússia, que reivindica parte do território ucraniano, tem um poderio militar muito maior, mais recursos do que a Ucrânia, que vem recebendo inclusive dinheiro para apoio militar de países como os Estados Unidos, por exemplo, que aprovou recentemente um novo pacote militar de ajuda à Ucrânia para dinheiro ser repassado para que eles possam comprar equipamentos militares e se defender da invasão russa, mas a despeito do que o Brasil tem feito no cenário internacional e levando em consideração a posição global do Brasil e a atuação internacional do país e a tentativa sempre de ser um mediador de conflitos, me disse a vice-ministra de Relações Exteriores da Ucrânia, Irina Borovits, ainda sentem falta de uma posição mais enfática do Brasil com relação a essas negociações. Um exemplo disso era uma presença maior nesse evento que aconteceu no final de semana na Suíça, em que mais de 90 países participaram da primeira cúpula, uma conferência mundial pela paz que aconteceu na Suíça com o objetivo de se chegar a um consenso com relação às negociações para a paz entre os dois países. Não houve consenso, há uma discussão sobre a não participação da Rússia nesse evento. O Brasil, inclusive, é crítico da ausência da Rússia nessas negociações. Inclusive, no final de maio, o Brasil e a China juntos assinaram uma declaração em que definem alguns parâmetros que devem ser seguidos pelos dois países. Entre esses parâmetros, defende uma conferência internacional com a participação tanto da Rússia quanto da Ucrânia. O Brasil vem defendendo ao longo dos últimos meses que haja uma discussão com os dois países na mesa, que a paz não será alcançada se Rússia e Ucrânia não estiverem dispostos a conversar, a sentar nas mesas de negociação e se chegar a um acordo. O Brasil vem defendendo isso ao longo dos últimos meses. E nessa declaração conjunta com a China, repetiu a mesma coisa. E a China é vista pelo Brasil como um país que tem um poder de influência em relação a Moscou. A China também não participou do evento desse final de semana. Vou trazer para vocês um trecho do que me disse a vice-ministra de Relações Exteriores da Ucrânia, a Irina Borovits, que reafirmou que o governo Lula poderia desempenhar um papel ainda maior nas negociações de paz entre o país dela e a Rússia. Brazil could, considering the global posture, the global place that Brazil actually takes, it could be more involved and more a part of the peace process. Of course, we noticed the interest of Brazil to be part of the peaceful negotiations. Of course, we know about the Brazil-Chinese initiatives and the 6 points. Some of them correspond to our Ukrainian peace formula. Brazil is an important leader in the region here in South America, but what more can Brazil do? Be more vocal. Be more vocal in supporting the principles for future peace that are grounded in the the principle of international law and UN Charter. I think that that Brazil could lead by example.
Theo Cury, que conduziu essa entrevista, traz para a gente toda a análise do que está acontecendo. Theo, trago aqui também aspas de Volodymyr Zelensky ao final da Cúpula da Paz, quando ele menciona o Brasil e menciona a China. Assim que o Brasil e a China aderirem aos princípios que nos unem aqui, como países civilizados, nós ficaremos felizes em ouvir suas opiniões, mesmo que elas não coincidam com a da maioria do mundo. Justamente uma declaração que vai em linha com o que disse a vice-ministra ao Theo Cury. E, Theo, qual tem sido o posicionamento do Itamaraty diante dessas críticas? Carol, o Brasil defende de maneira muito clara a participação dos dois países na mesa de negociação. Inclusive, aquela nota conjunta que eu mencionei do final de maio do Brasil com a China e que, de acordo com o Brasil, foi importante um posicionamento muito claro da China, porque o Brasil vê a China como a maior potência global com capacidade de influenciar Moscou, ou seja, a China pode ser um diferencial para a resolução desse conflito ou para um avançar nas negociações de paz. Naquela ocasião, o governo brasileiro e o governo chinês, na nota conjunta que assinaram e que foi divulgado pela chancelaria da China, há uma sugestão de que haja uma conferência mundial internacional com a participação dos dois países. A defesa por essa cúpula com a participação dos dois países é uma crítica direta ao que aconteceu nesse final de semana, sem a participação da Rússia. Então, o Brasil é crítico da ausência da Rússia nessas negociações. E o Brasil é criticado pela proximidade com a Rússia, dessa relação dos dois países. Inclusive, nessa semana, o presidente Lula conversou com o presidente Vladimir Putin por telefone e reiterou nessa conversa telefônica com Putin que é necessário que os dois países se sentem à mesa para discutir e para avançar. Só para finalizar, a Irina Borovitz, nessa conversa que a gente teve na semana passada, disse que viu nessa visita ao Brasil o quadro de independência ou morte. E aí eu perguntei se ela queria passar alguma mensagem para o governo brasileiro. E ela disse que todo dia, atualmente, a Ucrânia vive uma situação de independência ou morte, que gostaria que o governo brasileiro e a população brasileira levassem isso em consideração e que conta com o apoio do Brasil para isso. Então, o Brasil está nessa situação de, ao mesmo tempo em que defende uma resolução do conflito e que é visto internacionalmente como um possível, tem esse papel de mediador de conflitos a nível internacional, o Brasil defende a participação dos dois países nessa mesa de negociação. Obrigada, Theo. Enquanto isso, temos Javier Milei se encontrando com o Volodymyr Zelensky. Daqui a pouquinho a gente mostra a reportagem da Luciana Tadeu, mostrando para a gente como foi essa conversa que aconteceu no fim de semana.